igreja. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Estão alegres? Amém. Devemos estar alegres na casa do Senhor. Amém. O bom lugar de estar é aqui. Não é na sua casa, nem tampouco na sua empresa. É aqui. Aqui recebemos, na sua empresa vai receber um salário, não tem problema, mas o pouco salário que tu vai ganhar, no fim do mês não vai chegar, o dinheiro acabou. Tu vai necessitar outro salário. Mas aqui, com Deus, o tempo que nós estamos aqui a passar não é em vão. Deus vai nos pagar. E quando Ele paga, é para a eternidade. Razão para a qual nós lemos no princípio, devemos ficar sempre firmes na casa do Senhor. Irmão, acabou há pouco tempo acerca do programa que nós temos para a evangelização. A evangelização é uma ordem que Deus deixou à igreja. Devemos evangelizar, levar a boa nova aos outros. Quem crê que já tem a vida, que já tem a vida eterna, deve partilhar com os outros. Então devemos começar a sair para evangelizar. Como nós iniciamos na segunda semana de janeiro, saímos, evangelizamos, foi boa. Estávamos aqui na feira do quê? No Monte Abraão. Estivemos lá, foi boa, 2 horas, depois voltamos. E nós vimos que se nós saímos uma vez por mês, ou vamos aparecer no mercado. É como se alguém que vende só uma vez por semana. A sua economia não será tanto assim, não. É vírus, não é? Não é assim. Vende só uma vez por semana. Não é bom. E nós estamos a sair uma vez por mês. Não é bom. Então nós vimos que não. Devemos começar a sair todos os sábados. Em todos os sábados, mas a pessoa só vai sair também uma vez por mês. Dividimos, em vez de sair em grupo, começamos a sair agora 2 pessoas. Ontem eu saí, estava lá sozinho. Eu estava sozinho ontem, porque não tinha alguém que poderia me acompanhar. Saí sozinho das 10 até as 12 horas, arrumei minhas coisas e voltei. Então, no próximo sábado, 2 irmãos também podem ter tempo, podem se candidatar-se. No próximo sábado, eles saem, 2 pessoas, outro também sai. Quer dizer, quando tu sai, esse sábado só vai sair mais no próximo mês. Estamos na mesma, sair uma vez por mês, mas agora em grupo, para que não possamos desaparecer do mercado. A intenção é esta. Bem? Então, creio que os irmãos, depois da igreja, podemos mais uma vez abordar a questão e fazer um bom plano. Então, e quanto nós estamos aqui, e esses dias estamos a falar da edificação da obra de Deus. A edificação, ou seja, a construção. A construção e a edificação, creio eu, é a mesma coisa. Exceto se alguém fala mais bem português que eu, pode lá dizer que não, mas eu entendo que a construção e a edificação é mais ou menos fala a mesma coisa. E nós iniciamos a falar de onde iniciou, como é que iniciou as igrejas. As igrejas começou como? Nós vimos que são, aqui na Terra, os seres humanos que começaram as igrejas. De que maneira? O lugar de adoração deve adorar o seu Deus no altar. Começou por Caim e Abel. O Caim e Abel tinham as suas casas, tinham as lavras, tinham tempo para adorar ao seu Deus. Mas nós vimos logo no princípio, para eles adorar aos seus deuses, deixaram as suas casas, foram os 2 num sítio, e cada um deles edificou um altar. Naquele altar, põe lá em cima o seu sacrifício e adorou. Deveria eles adorar nas suas casas, não fugir
princípio, os homens, para adorar a Deus, deveriam deixar as suas casas, andar até no altar e lá vão sacrificar aos seus deuses. Caim e Abel fizeram a mesma coisa. E depois nós vimos que, quando os homens na terra fizeram, Deus vem e confirmou a mesma. O próprio Deus no Êxodo vi dizer que, se quer me adorar, deve primeiramente edificar um altar. Um altar é mais ou menos esse púlpito. No antigo tempo era este aqui, que nós chamamos altar púlpito. Devemos edificar alguma coisa para ir lá adorar ao seu Deus. Não se adora a Deus em casa. Em casa, quando nós voltamos às nossas casas, dissemos que estamos a fazer adoração. E não estamos a fazer o sacrifício. A diferença entre adoração e sacrifício. O que Deus necessita para nós hoje é o sacrifício de adoração. Devemos dar a Deus o sacrifício de adoração. Aonde? Nas igrejas. E estou a insistir a dizer, no Novo Testamento não tem cristão sem igreja. Não pode existir um cristão sem igreja. E cada cristão deve ter a sua igreja aonde que ele congrega. E nós vimos que as igrejas não dependem da quantidade das pessoas. Nós lemos no Filemão 1:2. Irmão que encontrou, pode ler. Filemão cria problema. Procura mais Filemão. Temos Tessalonicenses, Timóteos, Tito, depois do Tito, tem lá Filemão. Nós passamos a Bíblia mesmo. Chega até a Tessalonicenses, passa Timóteo, depois do Timóteo, Tito, e lá, tem lá Hebreus depois. Hebreus vem depois. Estão? Está entre Tito e livro de Hebreus. Então, Filemão 1 até 2. Pode ler. Quem encontrou pode ler. Nós sentamos. Pode ler. Irmão, já está. Leia em nome de Senhor Jesus Cristo. Paulo, prisioneiro de... Irmão, grita. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Ápia e o Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está na tua casa. Amém? As igrejas no Novo Testamento podem ser em casa de alguém. Se viajarmos, os irmãos que se encontram nas localidades onde não tem igreja, podem começar a cultuar 2, 3 pessoas na casa de alguém, e aquilo é uma igreja. Pode ser 2 pessoas, 3 pessoas, uma família, são crentes e se encontram numa zona que não é igreja. Esses cristãos vão formar a igreja aonde? Na sua casa. Por que o Paulo insiste na igreja? Porque a nossa salvação tem a ver com a igreja. Se você não tem igreja, a salvação para ti não existe. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Jesus Cristo virá buscar as pessoas numa forma individual, cada um
de cada um de nós, mas que se encontra numa igreja. Sem a igreja, não existe cristão solitário, sozinho, não tem igreja. Não existe. Irmão e irmã. Não estou a dizer para você ficar aqui, não. Mas estou a dizer a vocês o que é a verdade. A verdade é que nós lemos no Apocalipse, escreve a carta no anjo que está na igreja do Éfeso, na igreja de Esmirna, estou a ler aí, na igreja de Pérgamo, até a igreja de Laodiceia. No Novo Testamento, a salvação se encontra dentro das igrejas. Amém. Jesus fala com as pessoas dentro das igrejas. Sem a igreja, não há salvação para crente do Novo Testamento. Amém. Todos nós devemos fazer parte de uma congregação. E tu deve ser membro de uma igreja. Amém. E nós dissemos, temos condições, os requisitos para ser membro de uma igreja. Para ser um membro de uma igreja, primeiramente, deve sustentar aquela igreja com a sua presença física. Deve tu sustentar, escolher a igreja da forma que tu quiseres. Nós temos uma pregação, a escolha de uma igreja, mas não é a nossa lição hoje. Tu deves escolher um local, uma igreja, de onde tu serás membro naquela igreja. E para ser membro na igreja católica, pentecostais, metodistas, em qualquer igreja que tu vai escolher, tu estás obrigado de sustentar aquela igreja com a sua presença física. Irmã Ana me disse, quando as portas da igreja que tu escolher são abertas, tu és obrigado de ir lá entrar. Amém. A segunda coisa, deve pagar o teu dízimo e oferta naquela igreja. Amém. Não estou a dizer para vos pedir dinheiro, não. Mas são as leis bíblicas. Se tu não paga dízimo, nem a oferta, nem a sua presença, você não é membro daquela igreja, tu és visitante. Tu apenas visita a igreja católica. Vai lá sentar, estão a ofertar, tu não vais. Na igreja católica, tu não vais. Só vais pegar dia 25 de dezembro, vai com você não é católico. Você visita a igreja católica. Para ser membro, para ser chamado católico, quando nos domingos a igreja católica abre as portas, tu és obrigado de ir lá entrar. E quando estão a dar as ofertas, és obrigado de ofertar e dizimar se Deus te abençoar. Amém. Pode ser difícil, mas é a lei de Deus. Amém. Quando as portas, olha, irmão, o que Deus nos recomenda é para o nosso bem. Estamos num tempo difícil. O tempo ao qual nós estamos a viver é o tempo mais difícil.
O que nós comemos e sermos comprando no supermercado, tu sabe essas coisas de onde vem? Tu sabe. Nós não sabemos. Numa aldeia, havia um patrão. Aquele patrão comprava, nós todos sabemos, em África, compra essas coisas no capital para levar às províncias. Aquele patrão mandou um motorista, vamos comprar as coisas no capital. Subiram num caminhão vazio. Para chegar lá, caminho de 2 dias. Andaram no primeiro dia, chegou à noite, dormiram. Dia seguinte, o motorista entrou no carro, o carro estava andando. Sentiu que não, o carro está pesado. Olhou no retrovisor, o carro estava cheio. Começou a se perguntar no coração: chegamos, carregamos, voltamos? Será? Mas saímos ontem. Quer dizer, estava ultrapassando o motorista na sua mente e começou a se perguntar por si: mas como é que estamos a voltar assim? O patrão estava de lado. Depois perguntou ao patrão: patrão, há uma coisa. O patrão disse: conduz o seu carro, vai receber o teu salário. Quer dizer, o caminhão não chegou ao destino, já ficou cheia de mercadoria. De onde vem aquela mercadoria? Havia alguém que vendia açúcar. O que ele fazia? À noite, sai com o carro de mão. Vai no mar, pega aquela areia aí, aquela areia do mar, põe naquele carro de mão, volta para em casa. Quando chega de manhã, aquilo torna-se açúcar. E vai vender no mercado. Vão dizer isso em África? Não, aqui também existe. Agora, nós não queremos orar. Em relação para nós temos muitas doenças. Tu vai comprar aquele açúcar, põe no chá, também a cultura de rezar não temos. Chá está aí logo na boca. Quinta-feira, a igreja está aberta. As orações, ninguém quer. Irmão, o tempo ao qual estamos a viver, necessitamos das orações. Amém. A sua oração em casa não é mal, é bom, mas não chega. Vem com os outros, será um grande fogo. Não abandone as vossas congregações. Cada um deve ter uma igreja. Cada um deve defender uma fé. Quando nós saímos evangelizar, estou aí a defender a minha fé. Glória. Estou aí a defender que eu estou a crer. Devemos ter uma igreja. Não somos obrigados de escolher aqui para ser a sua igreja. Não, não estás obrigado. Mas tu és obrigado de ter uma igreja. Amém. E naquela igreja, tu deves sustentar aquela igreja com a sua presença física. Uma igreja é igreja quando a pessoa. E tu sustenta uma igreja e tu lá não vai. Igreja católica só tu vai lá uma vez por ano. E vai dizer, você é católico? Você é mentiroso. Tu não és. O que lá se passa, tu não sabe. Só dia 25 vai lá, depois volta mais próximo ano. Não temos que render o Novo Testamento desse jeito. Devemos cada um escolher a sua igreja e sustentar a mesma. Porque sem a igreja, no arrebatamento tu não vai ir. Amém. Vai ir no arrebatamento através de uma igreja. E nós dissemos no domingo passado, advertência antes de julgamento. Antes que Deus julga alguém, primeiramente adverte. É uma advertência para todos nós. Quem tem 40 anos, 30 anos, 20 anos, 15 anos,
terminando, deve escolher as vossas igrejas. Amém. Amém. E não tem um crente em Lisboa, a igreja dele está em Luanda. Não existe no Novo Testamento. Não existe. Quando Paulo se refere à igreja que está na sua casa, esses cristãos viviam numa assembleia, deslocaram-se, foram numa cidade onde não havia igreja e começaram a cultuar em casa. Quando eles começaram a cultuar em casa, já faz parte da sua própria igreja. Não tem cristão que vive em Angola, tem igreja em Portugal. Não tem cristão vive aqui em Portugal, tem igreja nos Estados Unidos da América. Não existe. A sua igreja deve ser na cidade ao qual tu estás a viver. Quando vai sair de Lisboa, vai no Porto, vai novamente lá escolher uma outra igreja. Não fará mais parte dessa igreja aqui. Quando vai sair no Porto, vai para uma outra cidade, aonde que tu vai, tu és obrigado a escolher uma igreja. Razão para a qual um cristão, se quer viajar, não, o que nós passamos? Se queremos viajar, a primeira coisa nós perguntamos, aí tem emprego? Mas na verdade não seria a questão. Seria, ali tem igreja. Porque o que vale mais em ti é a sua vida espiritual. Se nós queremos a nossa vida espiritual, se nós queremos ser, se eu quero viajar, deve primeiramente eu saber, na cidade onde eu vou, tem a igreja. Deve saber. E se lá não tem igreja, como é que eu vou viver? Amém. Mas o mundo está inverso hoje. Em vez de procurar igrejas, de perguntar à igreja, nós perguntamos: há lá trabalho? Como que está lá o documento? E depois vai ter o trabalho, vai ter documentos e a fé zero. E fizeste o quê? Melhor ficar em África. Amém. Amém. E a igreja, como a salvação está na igreja, vou dizer uma coisa. As igrejas, mais de 80% das pessoas que vão no inferno, vão no inferno através da igreja também. As igrejas é uma instituição de Deus na terra. Como existe a instituição do Estado, que é a polícia, a IMA, também a instituição de Deus na terra é a igreja. A igreja é uma embaixada. Se você aqui precisa fazer o bilhete, vai recorrer à nossa embaixada. E se você quer falar com Deus aqui em Lisboa, deve vir na igreja. A igreja é a embaixada, é a representação de Deus dos céus aqui na terra. Amém. São difíceis para crer, mas é a palavra de Deus. Amém. Não temos como fazer outra coisa. As igrejas, Deus dos céus, não pode fazer nada em Lisboa sem falar conosco aqui. Amém. Nós aqui representamos os Deus dos céus aqui em Lisboa. Glória. Querendo como não, é dessa forma. Amém. Embaixador dos Estados Unidos em Portugal, os Estados Unidos nada pode fazer em Lisboa sem contactar o seu embaixador. E as igrejas
espiritual. Se tem problema, vem na igreja. A Bíblia disse, alguém está doente, vai na igreja. Alguém tem muitos problemas, vai na igreja, porque ali há solução. Por que a solução? Porque o Deus dos céus, irmão, Deus dos céus mora numa casa dos homens. Amém. Salomão construiu e disse, Senhor, tu és grande, como é que tu vai morar nesse tabernáculo? Deus disse, construir a arca, eu vou morar lá. Amém. O Deus dos céus morava numa arca de madeira. É complicado a Bíblia. Amém. Devemos entender as coisas. Amém. Deus não escolhe grande, pequeno. Seja a igreja de 3 pessoas numa casa, estão a representar Deus naquela localidade. Amém. Isso é a regra divina de Deus. E a salvação, quando Deus virá buscar aqui dentro dessa igreja. Vai escolher pessoas individualmente, mas dentro de uma igreja. Amém. Sem a igreja, esquece o arrebatamento. Não vai, irmão. Não vai. Amém? Amém. Porque nós, espiritualmente, somos como os filhos do Israel. Para ser filho do Israel, deve ser um judeu, um israelita. É a mesma coisa. Somos família. Estamos aqui a representar o Deus dos céus. Só negligenciando não faz mal. O tempo está chegando. Amém. Vamos dar razão. Está chegando o tempo. Havia um tempo, o profeta Elias tinha problema com os outros profetas. Muita confusão hoje, irmão. Muita confusão. Por que a confusão? Vamos ainda ler a palavra de Deus. Nos coloquemos de pé. Gênesis 2:8. Hoje vamos falar o Éden satânico. O Éden, todos nós sabemos, o Éden é o que, né? O Éden, sabemos? O Éden é aquele jardim. Ou podemos escrever, o jardim do Éden satânico. O Éden satânico. Estamos no 4 ponto. Ponto 4, o Éden satânico. Gênesis 2:8. Irmão que encontrou pode ler. Irmã Vânia, não, você já leu. A igreja não pode só falar ler versões. Gênesis 2:8. Quem encontrou, qualquer pessoa que encontrou pode fazer a leitura. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Pode sim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém? Vamos agora. Ezequiel 28. Ezequiel 28, 13. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Irmão que encontrou, pode ler. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. As irmãs não têm as Bíblias. Não estão a encontrar Ezequiel. Você lê pouco a Bíblia. Os livros nos fogem. O Davi já lançou? Sim. Pode. Ezequiel 28, 13. Pode lá lançar, faz favor. Pode ler mesmo ali. Irmã, pode ler lá. Quem encontra pode ler. Aí pode estar. Vou ler. Não tem? Ezequiel 28 a 13. Sim, vai. Meu nome é escrito. Estavas no Irmão, Éden. grita. Sim. Grita.
estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, os teus pífaros, estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Saltamos versículo 18, do mesmo capítulo. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Santuário, outras versões está escrito o teu tabernáculo. Outras versões está escrito profanaste os teus tabernáculos, as suas igrejas. Profanaste as suas igrejas. Continua aí. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu até, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que vêm. Amém. Vamos orar. Criador do céu e desta terra, Senhor Jesus Cristo, lembra a sua palavra com a nossa inteligência. Tu vem da vida através desta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senta. Voltamos no princípio. Como trata-se da igreja, voltamos no princípio, aonde que as igrejas começou. As coisas boas começaram no Gênesis. A morte começou no Gênesis. A promessa da vida do Senhor Jesus Cristo começou no Gênesis. E toda a vida do ser humano começou no Gênesis. Os empregos começou no Gênesis. Os impostos começaram no Gênesis. Tudo que existe começaram no Gênesis. Amém. E não vou ler muito para poupar o tempo. No princípio, quando Deus criou o diabo, que é o Lúcifer, naquela altura, que hoje chamamos de Satanás, criou os anjos. Quando lhes criou, os anjos que Deus criou não estavam no céu dos céus, não. Estavam no céu. E o Lúcifer fazia parte. Era colega de Gabriel. Outro arcanjo é quem? Miguel. Outro, os anjos, os nomes dele. Temos Gabriel, não é? Temos Miguel e temos mais quem? Arcanjos. Temos mais? Micael e Miguel mesmo. Temos mais? Temos os anjos que são colegas. E dentro dele havia também um colega cujo nome era Lúcifer. E esse Lúcifer é aonde que nós acabamos de ler há pouco tempo. Era um anjo bonito que Deus lhe criou. Nós lemos, era assim o dia que Deus lhe criou. Deus lhe criou. Então, um dia desse, este anjo, o Lúcifer, não praticou a sua intenção, mas teve uma intenção dentro do coração. Irmão, para decifrar, discernir a intenção de alguém, só tem que ser mesmo Deus. O Lúcifer, nos céus, não fez nada errado, visivelmente assim, não fez nada. O Lúcifer não fez nada, mas apenas teve pensamento. O pensamento não são as práticas. Tive apenas pensamento. Que era o seu pensamento? Eu, Lúcifer, Deus estava aqui no céu dos céus.
Esse quarto, as irmãs não estão vendo. No céu dos céus. Isso está coisa. Irmão, podemos isso aqui, né? Não, pode ir. Então, o Deus estava aqui no céu dos céus. Depois, aqui embaixo, aonde que estava o quartel-geral? O quartel-geral, o QG, o quartel-geral estava aqui. Aonde que Deus criava os anjos. E o Lúcifer, um dos colegas, teve o pensamento de abandonar este lugar, subir. Não só aonde que estava Deus. Sabe que o Lúcifer não conhece Deus? Sabe disso? Sabe disso? E a igreja está a perguntar. Sabe que Lúcifer não conhece Elohim? Sabe? Não lhe conhece. Nunca lhe viu. O Elohim não brinca. O Elohim criador, o Lúcifer não lhe conhece. O Lúcifer conhece o anjo do Senhor, que é o colega dele. Mas o Elohim não lhe conhece. Não é a nossa lição. Então, o Lúcifer viu que havia alguém, estamos aqui colegas, mas tem alguém lá em cima do prédio. Mas quem é aquela pessoa? Eu quero lá chegar e lhe ultrapassar. Ele teve só o pensamento. Quando tive aquele pensamento, a Bíblia diz, o Deus deitou-lhe aqui na terra. Quando lhe deitou na terra, sabe que o Lúcifer também não está aqui na terra? Sabe disso? Sabe, né? O Lúcifer não está aqui na terra. Nunca pisou terra. O Lúcifer, se você ler o Daniel, vai ver, Deus mandou um anjo para vir falar com Daniel, e lá em cima, nas nuvens, Lúcifer lá está, agarrou aquele anjo. Então, quando ele desceu, ficou nas nuvens. O Lúcifer está nas nuvens até agora, nunca pisou a terra. Os demônios que nós vemos aqui são os anjos, porque o Lúcifer, quando desceu, presta atenção, levou quantos anjos? Quantos que ele levou? Não, é 2 terços. 2 terços. 2 terços. 2 terços. Sim. Ficou só lá um. Sim. Procura o versículo. Eu não tenho versículo aqui na mente, não tem como falar. Mas procura depois que você Também ler. tem Vamos versículo lá. na mente. Então não tem. Procura um versículo. Para não falar uma coisa que não é real. Sim. Então, o Lúcifer, antes de descer, corrompeu outros colegas. Lhes corrompeu e, junto com ele, desceram. Os colegas dele também são anjos. Nos anjos, há categoria. Quando falamos o arcanjo Miguel, o anjo Miguel é o chefe. É o chefe do Estado-Maior-Geral. Mas o chefe não trabalha sozinho, não. Tem militares atrás dele. O arcanjo Miguel tem anjos que estão no seu serviço. O Miguel apenas é o responsável daquela área. O arcanjo Gabriel é o anjo das mensagens. O mensageiro não trabalha sozinho. Ele é responsável daquela área. Os governos aqui na terra copiaram o seu ministro dos transportes. Ele não trabalha sozinho. Não é verdade? A terra copiou o seu. Então, quando ele desce, levou, corrompeu os colegas, desceram com ele. E ele sozinho ficou nas nuvens. O que está aqui na terra, atormentar os homens, são os demônios pequenos. São os pequenininhos. O que você foge à noite, não está conseguindo dormir. Vai me apertar. São os demônios
arrebatamento, o Lúcifer vai descer aqui na terra. Amém. Agora, se ele sozinho não desceu ainda, a terra está dessa forma. E quando ele vai descer, como é que vai ser? A Bíblia diz: ai a terra, pena na terra. Deus está dizendo: pena a terra, porque ele desceu com a raiva. É a razão pela qual não vai levar muito tempo, não. Que ele vai fazer na terra, que vão ficar, vamos ver. Nós estamos lá. Então, quando Lúcifer desceu aqui na terra, os homens, ficou lá nas nuvens, e a sua primeira intenção de subir nos céus nunca lhe fugiu na mente. Nunca lhe fugiu na mente. O homem mau pode lhe dar de comer, de beber, é sempre mau. A única coisa que muda o homem se ele aceitar o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, pode pegar um gatuno, lhe põe na sua casa, lhe cuida, vai te roubar mesmo, porque aquele demônio não saiu dele. E o Lúcifer, a intenção dele ficou na mesma. Então, o que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é mais ou menos esta aqui. A igreja de Deus é uma pirâmide. Nessa pirâmide, a igreja começou com Paulo, do Novo Testamento. Estamos a crescer. Então, como a igreja de Deus está assim, mas eu não daí. É uma igreja sem a cabeça. Porque nós temos a fé, a virtude, amor fraternal parou. E a cabeça está em cima. Aquela cabeça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. E aquela cabeça que está lá em cima, e aonde que o diabo queria subir, não só ser a cabeça, mas subir em cima daquela cabeça, mas aonde? Nos céus. Quando ele desceu aqui na terra, a sua mente não mudou nada, ficou na mesma. Agora, o que ele está fazendo? Nós dissemos que a igreja é a representação de Deus aqui na terra. A igreja representa Deus aqui na terra. Quando ele desceu, o seu objetivo primeiro não mudou nada. O que ele está fazendo agora? Como ele sabe que a única instituição de Deus na terra é só a igreja. As nações não. Os governos também não. É só a igreja. E apenas existe uma só igreja, mas está a andar nas faixas erras. Mas a igreja é só a mesma. A fé que nós temos aqui, se nós vamos em Angola, encontraremos a mesma fé. A pregação que nós estamos a ouvir aqui, se vamos nas Américas, é a mesma pregação. É só a mesma igreja, mas estamos divididos. Então, o diabo, o que ele fez? Como no céu, o seu pensamento, Deus lhe discerniu antes. Presta atenção. Deus tinha a capacidade de saber que estava dentro do coração do Lúcifer. Deus tinha aquela capacidade, razão pela qual ele não praticou aquele pecado, Deus lhe deitou. O mesmo Lúcifer, quando desceu aqui na terra, foi procurar agora a igreja de Deus. O diabo vem estabelecer-se hoje. O diabo não está no mundo. Hoje que estou a vos falar, o diabo está na igreja. Amém. O diabo está nas igrejas. Qual é o seu objetivo? Assim que nós estamos, todos nós somos irmãos.
estabeleceu como chefe dos seres humanos, e os homens hoje adoram ao diabo Satanás, aonde? Na igreja. O diabo Satanás, a sua intenção de subir em cima, nunca fugir à regra. O diabo Satanás nunca verá o diabo a vir com um casaco a dizer: eu sou o Lúcifer. Nunca vai ver. O diabo Satanás, quando entrou na igreja pela primeira vez, o diabo Satanás entrou com o cavalo branco para dizer que ele também é santo. Se nós lermos, depois veremos que o próprio diabo começou a mudar de cor. O Éden de Satanás. Como Deus criou o seu Éden, o jardim, aonde que ele colocou as pessoas para lhe adorar. O Éden de Deus era uma igreja. Porque a Bíblia diz: Deus descia à tarde para falar com os homens. Da mesma forma, nós hoje viemos aqui para Deus nos falar. E o diabo Satanás, o seu objetivo é o quê? Ser alguém em cima e dominar os outros. Já que nos céus não conseguir, agora o diabo está aqui conosco. E ele sabe o seguinte: na cerveja não vou lhes apanhar. Não vou lá. Na mentira não vou lhes apanhar. O que ele fez? Entrou nas igrejas. O diabo não está num outro sítio se não for na igreja. Lembrai-vos de Elias. No tempo de Elias havia falsos profetas. Eram 400. Irmã, os demônios não morrem, não envelhecem, os homens morrem. Aqueles espíritos estão hoje. Elias estava sozinho. E o Lúcifer que nós estamos a falar tinha 400 igrejas. 400 igrejas e em cada igreja um profeta. O diabo tinha 400 profetas. 400. Elias estava sozinho. A Bíblia diz: desafio. Quando chegou no dia, não poderia fazer desafios em casa, não. Na igreja também. Fizeram na igreja. Devemos ter a igreja. O que aconteceu? Do baile, os 400 se ajuntaram contra Elias. Quando vieram, fizeram também a igreja, um altar. Sacrificar. A prova era: o Deus que vai responder com fogo, ele é o verdadeiro Deus. Do baile se ajuntaram, fizeram uma igreja. 12 bem, fizeram tudo igual. Mas apenas lhes faltou uma coisa. Fizeram, começaram a invocar: Baal manda fogo, Baal manda fogo. Desde manhã ele lhes deixou. Deus dele não respondeu. Quando chegou na vez do Eli, quando veio, não entrou na igreja dele, não. Quando Caim sacrificou o seu sacrifício, quando Abel veio, não foi no altar do Caim, não. Fiz a sua própria altar. Elias, quando veio, a Bíblia diz: edificou. Começou a fazer outro altar. Fez,
Constrói como eles também fizeram. Pegou a lenha, põe lá. A lenha, nós vimos, havia uma viúva que deu de comer a Elias. Aquela viúva, Elias encontrou onde? A preparar a lenha. 2 lenhas. Quando você pega as 2 lenhas, cruza, faz o quê? A cruz. Elias, com a revelação, pegou a lenha, põe na lenha, formou a cruz, não parou. Todos nós podemos ter igrejas, todos nós podemos ter bancos, todos nós podemos ter tudo que as Bíblias igual a ABB. Do baile fizeram, Elias também fez. Mas ele não parou lá. Elias voltou. A questão era o quê? O Deus que vai responder com o fogo. Elias foi. Disse o seguinte: não paro aí. Pega agora água. Molha isso tudo. Amém. Amém. Queremos fogo. Aonde que é água? O fogo não vai ter, não é verdade? Mas Elias mandou molhar aquelas lenhas. E quando nós lemos a Bíblia, a água é a palavra de Deus. Amém. O verdadeiro igreja de Deus se reconhece com a palavra de Deus. Amém. Só temos um sinal de reconhecer uma boa igreja é aquela igreja que respeita a palavra de Deus do princípio até o fim. Irmão, quando Elias molhou, do baile começou a rir. Aventureiro, olha, está fazendo ao contrário. E a mesma coisa que hoje o mundo está a nos rir. Quando dissermos estamos no tempo do fim, o mundo disse não. Quando dissermos devemos comer o sangue hoje dos animais, se come. Ele disse, na Bíblia diz não. Quando dissermos a mulher não veste a roupa dos homens, disseram é o passado. Hoje não pode ser. Quando dissermos respeitando para dizer não, estão a nos zombar da mesma forma que fizeram com Elias. E há uma confusão hoje. Qual é a verdadeira igreja? Nós aqui estamos a dizer somos verdadeiros. Ali estão a dizer somos verdadeiros. Atrás somos verdadeiros. Ali somos verdadeiros. Nós dissemos somos verdadeiros e metemos a água, aplicamos a palavra. Mas estamos no fogo, não tem. Amém. Amém. Confusão entrou. Todos não ficamos iguais. Irmã e irmã, verdadeira maneira de escolher uma igreja não é pelas leis. A mensagem não tem lei. Nós aqui não temos lei. Nós dizemos o seguinte: a Cristo vem da forma que você está. Amém. Se você é bêbado, vem. Amém. Se você fuma, vem fumar aqui. Amém. Não nos foge. Amém. Não nos foge. Somos vossos irmãos. Que a vida que tu leva, vem partilhar conosco. Somos vossos irmãos. Quem muda a pessoa não somos nós, é o Deus. É se nos fugir. Como é que Deus vai te mudar? Venha, Elias estava ali, molhe a lenha, molhar. Começava a zombar dele, está fazendo ao contrário. E hoje em dia, o mundo nos diz, nós passamos ao contrário, também é visível. Nós dissemos, a mulher não pode pegar. Não sou eu que estou a dizer,
Mas a Bíblia disse que a mulher ouça com o silêncio. Amém. As igrejas disseram, a mulher deve pregar. Ao contrário. Amém. Amém. Oh, coitadinho. Isaías podia gritar. Quem vai ouvir a nossa voz? Quem vai prestar atenção nas nossas pregações? Amém. Quem vai nos ouvir? Amém. Quem vai prestar atenção a nós? No mundo bem confuso, nessa confusão, ali milagre, ali milagre, ali milagre, ali milagre, tão mundo verdadeiro. Quem vai nos ouvir? Elias chorou, Isaías chorou. Quem vai nos ouvir? Quem vai prestar atenção na nossa pregação? Quem é? Oh, Deus nos faça graça. Amém. Deus nos faça graça. Quem vai nos ouvir? Estamos a gritar todos os dias. Quem vai nos ouvir? Confusão sobre confusão. O diabo está lá. O diabo se encontra nas igrejas. A sua intenção é só perverter a palavra de Deus. Amém. Quando o diabo entrou no jardim do Éden, não mudou a regra, falou com a mulher. Será que, veja aquela questão, a mesma volta até hoje? O diabo lhe perguntou à mulher, será que Deus disse, se comer essa árvore morrerás? Repetiu a palavra de Deus, mas no princípio fez uma pergunta. E hoje é a mesma coisa. Será que a mulher meter a casa é pecado? Repetiu a mesma palavra que a Bíblia diz, mas fez uma pergunta. Roubar é a mesma coisa. Mulher, será que a mulher não quer dizer? Estão a repetir a palavra de Deus, mas com uma pergunta. A maneira do diabo de fazer as coisas não mudou até agora. E o diabo hoje está nas igrejas. Somos um povo adorador. Nós não somos culpados. O culpado é o diabo. Nós queremos adorar nosso Deus. Se sair na rua, todas as igrejas, essa hora estão cheias. Cada um foi buscar uma adoração, mas de uma maneira errada, como Caim o fez. E isso que é o problema. Quem vai nos ajudar a fazer uma boa escolha? Como Deus criou o céu, o Éden, o Satanás também está a criar o seu Éden. O Éden satânico. E o diabo se esconde atrás, apresenta a palavra de Deus, mas com uma pergunta. Amém. 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 Você vai crer naquela igreja? O diabo essas perguntas. No diabo essas perguntas. Aquela será também? Será? E a sua maneira de fazer as coisas. O diabo está, todos dizer, mais de 80% da população mundial que vão no inferno são crentes. Passaram nas igrejas. Passaram nas igrejas com a intenção de adorar ao seu Deus Criador. Mas, afinal de contas, foi um engano. Amém. Amém. Difícil é hoje. Ele está lá. Imaginemos 400 profetas contra um. E essa maneira não muda nada. Quando Moisés foi ter com o faraó, Moisés, Deus lhe disse, pega a sua vara, deita, vai virar uma serpente. Moisés fez. O que aconteceu? Faraó começou a rir. É só essa. Espera, vou te mostrar.
chamou os seus discípulos, venham. Quando chegaram, cada um também lançou a sua vara, tornou-se também serpente. Qual é a diferença? Não há. Hoje estamos na diferença? Não há. Estamos aqui a pregar. Todos vão fazer aqui também a pregar. Amém. Amém. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou aqui na terra, estava ele sozinho, com os saduceus, os fariseus. Os fariseus, os saduceus são crentes. Já estavam eles no Éden satânico. Já estavam na igreja do Satanás. Jesus Cristo, nós hoje estamos aqui em Senhor, porque Ele não viveu no nosso tempo. Se Cristo nascesse hoje, a maioria de nós não íamos crer nele. A Maria conseguiu o Senhor Jesus sem casamento. Aquela mulher chama-se quem? Prostituta. E aquele filho vai dizer, eu sou Deus. Vai acreditar que aconteceu naquele tempo. A igreja de Deus, quando chega, você não pode lhe acreditar. É difícil para você acreditar. Porque será uma igreja pequena, será uma igreja sem beleza. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou, quem podia crer ao nosso Deus? A Bíblia diz, se tu lhe olhar, não terá desejo de voltar a lhe olhar outra vez. Não tinha beleza. É assim que a igreja de Deus. As pessoas vão ir no inferno por causa das igrejas. As igrejas vão levar multidão no inferno. Razão pela qual a Bíblia diz, naquele dia, as pessoas virão e vão perguntar, Senhor, eu não preguei teu nome. Senhor, eu não profetizei seu nome. Os profetas vão aparecer. Seja os próprios pastores, os próprios profetas, também não sabem que estão no caminho errado. Isso que é o grande problema. O pastor que é sozinho não sabe que está no caminho errado. Como é que vai levar o povo? Como é que vai ser? Isaías gritou, chorou, disse, Senhor, quem vai ouvir a nossa voz? Se ele quer nos ouviu, aqui seria cheio. Amém. Amém. Se alguém prestar atenção na nossa pregação, aqui seria cheio. Quem vai nos ouvir? Quem é? O diabo cega as pessoas. A Bíblia diz, Laodiceia é uma era errada. As pessoas são nu, mas diz, estamos bem vestidos. A pessoa, ninguém precisa, hoje, ninguém precisa da palavra de Deus. Todos conhecem. Estamos numa era religiosa. Todo mundo reza. A maioria, eu sou católico, eu sou muçulmano, adventistas. Quer dizer, estamos numa era religiosa ao qual todo mundo reza, mas estão errados. Amém. Amém. O Éden satânico. O diabo está construindo o seu reino. Aonde? A ideia que ele tinha para fazer lá no céu, como Deus discerniu o seu coração, lhe deu, e os homens são incapazes para discernir o pensamento do diabo. Se quer entrar numa igreja, bem reza primeiro a Deus. Que espírito anima aquela igreja? Amém. 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 Só entra por entrar, não. Pergunta se você é um ser humano. Jesus Cristo morreu por causa de ti. É um grande sacrifício que ele fez. Aquele sacrifício que ele fez, e você lhe perguntar, não vai lhe custar nada. Ele
Amém. O problema é que nós entramos, porque também não somos culpados. Somos um povo adorador. Queremos orar ao nosso Deus. E a razão pela qual entramos aqui, entramos ali. Irmã, pede que Deus te ajude a discernir. Amém. Se Deus não discernir o coração do diabo, ia fazer escândalo no céu. Amém. Amém. Graças a Deus, discerne os corações. E como nós não estamos a conseguir a discernir o diabo, é a razão pela qual o diabo está a fazer escândalo. Isso é escândalo, irmão, que está se passando aqui na terra dos homens. Quantas igrejas aqui em Lisboa? Cada um faz o que ele quiser fazer. E que há uma confusão total. Cada um pastor, evangelista. Ele é evangelista. Ele é pastor. Quer dizer, todos nós como se somos iguais. Não somos iguais. Amém. Não somos iguais e não seremos iguais. Amém. Vamos defender esta palavra até a nossa morte. Amém. Não somos iguais. O A vai ficar A. O B vai ficar B. Esta palavra não vai mudar. Amém. A mulher não vai pregar. Amém. Querendo comunhão aqui, não vai pregar. Amém. Um pastor não pode ter duas mulheres. Amém. Não vamos aceitar isso. A mulher não pode ter namorada. Deve ter marido. Amém. Não há divórcio. Vamos defender a palavra, querendo comunhão. Se vão morrer, morreremos por causa dessa verdade. Amém. Vamos defender a palavra. Tamanho da verdade hoje. Para encher as igrejas, os pastores não condenam mais o pecado. Os crentes vão fugir. Queremos a pessoa encher a igreja ou a pessoa ir em Senhor Jesus Cristo? Que nós queremos? O objetivo da igreja é o quê? Levar os crentes a se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo. É só acabou. A igreja, através das pregações, leva o crente a conhecer o seu Senhor e a se reconciliar com Ele. Não é encher aqui. Eu não vos preciso. Quem nos precisa, todos nós, é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ninguém precisa outro aqui. Quem nos precisa é o Senhor. Amém. Devemos pregar a palavra dessa forma. Isso é a verdade. Jesus Cristo falou no Mateus 13: o mês que saiu, semeou e foi descansar. Depois dele, os servos, não é o mestre, o Senhor não. Os outros viram, os servos viram, outra pessoa também veio, atrás do mestre, começou também a semear. Na mesma lavra, semeou também. Dia seguinte, mas o mestre semeou aqui, deixou espaço aqui. Mas aqui tem uma, outro ali. Outro diz, eu à noite vi alguém, entrou na lavra, semeou também. A história se encontra no Mateus 13. Eu à noite vi alguém, semeou também. Vamos queixar ao Senhor. Tá bom. Correu. Senhor, na sua lavra, você semeou. À noite alguém mais vir, semeou. Mas nós temos a capacidade de ir arrancar. O mestre falou o quê? Não faça isso. Amém. Deixa a confusão existir. Nós não vamos fechar outras igrejas, não. Deixa eles existir. Amém. Deixa eles existir. Amém. Deixa. Mas quando vão crescer, se começar a arrancar, enquanto que é pequeno, como ser humano, vamos fechar boas igrejas. Não arranca. Como é joia, é trigo, quando vão crescer, o trigo dará o seu fruto. Amém. E a joia não vai conseguir dar o fruto. Dali tu vai perceber, ei,
a igreja é verdadeira, profeta, pastor, evangelista, nós também acreditamos. Mas não estamos preocupados, porque a Bíblia nos deu a solução. Ele falou, quando cai a chuva, no Hebreus 6, se cair a chuva hoje, na casa do quimbandeiro, a chuva vai cair sim ou não? Vai. O que passou no hotel ontem, na casa dele a chuva vai cair sim ou não? E que rezou toda a noite na casa dele, vai cair sim ou não? E qual é a diferença? Não é verdade. Não há diferença. As igrejas é assim. Quando estamos a pregar, todos nós estamos sob a chuva da graça. A graça de Deus é graça para quem a recebe como graça. Amém. Seja um feiticeiro. Amém. Se aceitar a graça, para ele é uma graça. Amém. Seja quem que foi, se aceitar a graça, qualquer igreja, aceitar a graça, para ele é uma graça. Amém. Mas haverá um tempo que essa graça vai parar. Amém. Irmão, essas coisas não vão continuar assim. Elias, embora que ele morreu, mas deveria também orar. Amém. E Deus deve honrar a sua palavra. Amém. Não vamos continuar assim. Amém. Não vamos continuar assim. Igreja não vai ser assim. Estamos no fim. Deus vai provar e vai responder com fogo na sua igreja. Amém. Amém. Irmão, para saber falsa igreja, aqui na terra, os verdadeiros servos, as verdadeiras igrejas, vão se reconhecer aqui na terra. Amém. Estamos a chegar no fim. Quando vamos chegar no fim, o que vai acontecer o quê? Deus vai diferenciar a sua igreja. Há uma chuva de poder que está à nossa espera. Deus prometeu no Joel, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, terão visões, tudo que o geleque comeu, Deus vai devolver. E na sua igreja, naquele dia, Deus vai derramar um poder e vai diferenciar nós com todos. Amém. Amém. Aqui na terra. Naquele dia, a igreja católica vai nos olhar. Vão dizer, verdadeiramente, esses aqui foram filhos de Deus. Amém. O dia que Jesus Cristo morreu, quando ele morreu, a terra tremeu. Amém. Os soldados disseram, verdadeiramente, esse aqui foi o Filho de Deus. Mas era tarde para ele. Amém. Já lhe mataram. Depois da terra tremer, estão aqui, mas já morreu. Irmã, a hora de crer é hoje. Amém. Não espera. Quando Deus vai derramar aquele poder, será tarde. Avantajoso para quem se encontra nele. Amém. Desvantagem para quem não estará em Cristo. Amém. E vai dizer, verdadeiramente, esses aqui foram filhos de Deus, mas será tarde para ti. Amém. 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 É difícil, mas devemos saber. Amém. Qual é a solução? Apocalipse 18:4. Qual é a solução para nós? Vamos lá parar, porque a nossa hora avançou. Qual é a solução para nós? Apocalipse 18:4. Vamos ler todos juntos. No quadro está, quem está na sua Bíblia está, quem não está, vamos ler. Vamos. E ouvi, todos nós vamos juntos. E ouvi outra voz dos céus que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e para que não corrompam as suas práticas. Amém. Amém. Sai no meio dele. Sai das igrejas denominacionais. Saiam. Não tem a vida ali. Não tem lá
a vida. Estão a beneficiar de uma chuva nossa. Estão a beneficiar. Está chegando um tempo que Deus vai fechar para todos eles. Amém. Amém. Saiam. Se tem uma igreja que não confessa bem o Senhor Jesus, saia daquela igreja. Saia. Vocês leram e são irresponsáveis. Amém. Para mim, acabou. Amém.